Hoje a nossa live vai ser sobre o tema domesticidade e ele foi o tema do capítulo... Qual capítulo? Capítulo 14 do livro Virtuosas, da Nancy Wilson, e é sobre ele que nós vamos falar hoje um pouquinho, mas eu vou trazer... tentar trazer coisas um pouco mais avançadas, né? Não somente do livro. E antes de começar lá a live, eu gostaria de ler o capítulo de Provérbios 31, que é de onde o livro foi baseado, né? O livro é esse daqui, em inglês é Virtuous, Virtuosa, da Nancy Wilson, e ele foi baseado em todas as virtudes que a mulher de Provérbios 31 é descrita, e ela traz de uma maneira muito sábia, de uma maneira muito humilde até, como nós podemos buscar também essas virtudes. Então, Provérbios 31, capítulo 10, começa assim. O louvor da mulher virtuosa. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. O coração do seu marido confia nela e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não faz mal. Todos os dias da sua vida busca lã e linho e de bom grado trabalha com as mãos. É como um navio mercante, de longe traz o seu pão. É ainda noite, já se levanta e dá mantimento à sua casa e a tarefa às suas servas. Examina uma propriedade e adquire-a, planta uma vinha com as rendas de seu trabalho, cinge os lombos de força e fortalece os braços. Ela percebe que o seu ganho é bom e sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as mãos ao fuso, mãos que pegam na roca. Abre a mão ao aflito e ainda estende ao necessitado. No tocante à sua casa não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. Faz para si cobertas, vestes de linho fino e de púrpura. Seu marido é estimado entre os juízes, quando se assenta com os anciãos da terra. Ela faz roupas de linho fino e vende-as e dá cinta aos mercadores. A força e a dignidade são os seus vestidos, e quanto ao dia de amanhã não tem preocupações. Fala com sabedoria e instrução da bondade está na sua língua. Atende ao bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça. Levanta-se os seus filhos e lhe chamam ditosa. Seu marido a louva, dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Dai-lhe do fruto das suas mãos e de público a louvarão as suas obras. Que mulher é essa, né? Olhando parece até impossível, e é realmente impossível ser essa mulher, se não é a graça do Senhor para realmente nos capacitar. Nos capacitar para ser essa mulher mesmo. E a Nancy Wilson, ela começa usando também o versículo do Salmo 68:6, que diz o seguinte: Deus faz que o solitário more em famílias, tira o cativo para a prosperidade, só os rebeldes habitam em terra estéril. Salmos 68:6. E eu achei interessante isso porque a autora, ela quer buscar trazer, então, um sentimento de gratidão no momento que nós estamos da nossa vida, seja esse momento trabalhando dentro da nossa casa ou fora da nossa casa. E ela traz esse sentimento de gratidão para as que estão trabalhando dentro de casa como um sentimento de que, se o Senhor te colocou aí, é porque é aí que você deve estar. Não importa se você imagina, ou se você pensa, ou se o mundo lá fora também prega que estar dentro de casa não é a carreira de sucesso, ou não é a melhor maneira de você usar os seus dons. Sim, eu acabei de ler Provérbios 31. Uma vez que este livro diz respeito às virtudes, vale a pena reparar que a mulher de Provérbios 31 é primeiramente salientada como uma mulher virtuosa. E o autor de Provérbios diz o seguinte: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede ao de finas joias. Então a Nancy, ela pegou e colocou todos os 20 versículos que prossegue falando da domesticidade dessa mulher, e ela colocou pontuando cada um desses talentos dela.
A partir da coleção de versículos, vemos que essa mulher é muito capaz e talentosa. Ela tece e costura, faz compras e cozinha, compra propriedades e planta vinhas, vende seus próprios produtos manufaturados, faz tecidos e roupas, busca lã e linho e de bom grado trabalha com as próprias mãos. Em todo momento a gente vê nessa mulher a alegria em servir. É como um navio mercante, de longe traz o seu pão, e ainda à noite já se levanta e dá mantimento à sua casa. Os versículos 14 e 15. Examina uma propriedade e adquire, percebe que o seu ganho é bom, ou seja, ela faz negócios também. Estende as mãos aos fusos, mãos que pegam na roca, abre mão ao aflito e ainda estende ao necessitado, e aí por diante ela vai descrevendo cada uma dessas atitudes, dessas belezas que essa mulher faz com que a sua casa também tenha beleza, né? E a partir deste momento, essa mulher virtuosa, ela floresce e prospera. Ela usa os seus dons específicos, servindo-se de recursos e oportunidades. Cada uma de nós, no nosso próprio lar, também temos os nossos próprios dons, os nossos recursos e oportunidades. E a chave para entender e envolver-se com os talentos que Deus nos deu no nosso próprio lar é agir com criatividade e alegria e não nos sentindo oprimidas, que é o que o mundo prega, né? Essa opressão da mulher que está na casa, o que é muito contrário. Se nós estamos no Senhor, nós sabemos que o momento que nós estamos é onde devemos estar. Então, trabalhamos com alegria e produzimos algo comparável a essa mulher de Provérbios 31, que ao ler parece ser impossível, né? Mas é somente no Senhor, com a alegria do Senhor, que nós podemos ter essa postura doméstica de alegria e de submissão também ao nosso Deus. Fiz um estudo aqui para não me perder. E o próximo ponto que eu coloquei, todas essas afazeres, ela vem do ser. O tipo de mulher que teme e adora a Deus. Não é que ela faz isso por obrigação, o que é uma obrigação, né? Ela precisa cuidar dos seus, mas ela faz principalmente para glorificar o Senhor. Ela faz com amor, com alegria, como uma maneira de glorificar ao Senhor. Acho que é o apóstolo Paulo que fala que em tudo que nós fizermos, né, que seja andando, comendo, trabalhando, outro dia eu falava com as meninas do grupo, seja limpando a fralda do seu bebezinho, seja limpando a privada, o que for que você esteja fazendo, nós estamos fazendo para a glória do Senhor. Não existe essa separação de que os momentos que nós estamos na nossa casa e os momentos que nós estamos na igreja são dois tipos de momentos diferentes, que eles não são sagrados. Não, a todo momento nós estamos diante de um Deus Todo-Poderoso, o qual nós amamos e adoramos, e por amar e adorar esse Deus, fazemos tudo na nossa vida, com o intuito e com o objetivo de glorificá-lo. E a partir do momento que a gente modifica essa mentalidade na nossa cabeça, muitas coisas começam a mudar também exteriormente na nossa casa. Uma mulher feliz, um lar feliz, modifica o ambiente do lar. Outro dia eu estava lendo um livro, não me lembro qual agora, que fala que a mulher é o termômetro do lar, né? Então, se o lar ele é um lar raivoso, ele é um lar cheio de agonia, de tristeza, de acusações, provavelmente o termômetro dessa casa está sendo a mulher. Muitas das vezes ela que tem essa capacidade de falar com amor, de falar com calmaria e fazer com que o ambiente que está lá muito agitado se acalme. Ou o contrário também, né? O próprio livro de Provérbios pega e fala que a mulher ranzinza, a mulher ranhosa, ela parece uma pia gotejando. Vocês imaginem, então, você tá lá cansado de um dia de trabalho, vai dormir e tem lá aquele barulho de uma pia gotejando. É irritante, né? É a mesma forma a mulher que não entende qual é o propósito dela no lar. Eu coloquei aqui no tema da live, vivendo a domesticidade no nosso campo missionário. Por que eu coloquei campo missionário? Porque esses últimos dias nós estamos estudando o livro do Paul Tripp, Desafio aos Pais, ele em português. E o Paul, ele pega e fala que o nosso chamado como pais, ele é o chamado mais importante, ele é o chamado principal. E que a nossa casa, ele é o nosso campo missionário.
Por que ele é o nosso campo missionário? Porque nós somos chamados por Deus, fomos colocadas nesse lar, os nossos filhos nasceram nesse lar porque Deus tem um propósito específico, e o propósito dele para os pais é que nós ensinemos o evangelho, que nós falemos para ele as doutrinas da graça, falemos para ele o sacrifício de Cristo, por que ele morreu, que nós todos somos pecadores, inclusive os pais quanto os filhos, que nós coloquemos diante dos nossos filhos um banquete da graça, do evangelho de Deus, de uma maneira que eles olhem para as nossas vidas e eles vejam que nós também estamos vivendo aquilo, que nós não estamos simplesmente passando doutrinas legalistas, que nós não estamos passando um livro de regra, porque a Bíblia e a vida cristã não é um livro de regra, não é um livro de moral, não é um livro sobre heróis, não é um livro que tem boas histórias, pelo contrário, mas ela é um estilo de vida, ela é uma mudança. A cosmovisão cristã, ela nos faz olhar para tudo, para a glorificação de Deus, para levar o nome de Deus adiante. E ser pai é o nosso maior chamado, ele é o nosso maior campo missionário, né? Então, na domesticidade, nós fomos chamadas para ser administradoras do lar. Quero, portanto, que as viúvas mais novas se casem, criem filhos, sejam boas donas de casa e não deem ao adversário ocasião favorável à maledicência. Isso é o apóstolo Paulo escrevendo para 1 Timóteo, né? 5,14. Atende ao bom andamento de sua casa e não come o pão da preguiça. Provérbios 31:17. Esse versículo aqui é para aquelas horas que a gente está sentado no sofá, fazendo nada, e a gente lembra, né? Não come o pão da preguiça. Dá num pulo e já vai fazer alguma coisa, porque a gente sempre tem algo para fazer na nossa casa, né? Administrar uma casa é o tipo de tarefa que, além de árdua, requer habilidade e diligência. Se desejamos mudar o mundo uma casa por vez, então precisamos começar tomando o controle do nosso próprio lar. É muito fácil a gente falar, nossa, isso precisa ser mudado, o governo precisa ser mudado, a casa do fulano precisa ser modificada, mas e a nossa casa? Como que está o nosso quarto? Como que está debaixo da nossa cama? Como que está debaixo do tapete, né? Vamos olhar para o nosso lar e olhar com amor e cuidado também, né? Pelos da nossa casa. Não tendo a sua própria casa apenas como um quarto onde nós descansamos, mas como um ambiente em que a graça e o amor de Deus florescem, né? O centro do lar, como eu falei. Tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Salmo 128:3. E o salmista está falando sobre a esposa, né? A esposa é o coração do lar. Ela tem uma posição central que lhe foi dada por Deus. Ela é a fonte de grande bênção. Não é à toa que a Bíblia é cheia de versículos falando, né, como que é abençoada a mulher que cuida, que está em sua casa, que cuida do seu lar. Como é abençoado o homem que encontra a esposa. A dona de casa é uma mulher que está construindo o seu lar. Ela não apenas o constrói, mas também o ama. Ela toma domínio, ela se dedica à família, ela estuda os negócios da casa e cuida deles. Durante todo o processo, ela desfruta desse chamado. Ela é prudente, ela compreende o seu lar, ela compreende que seu lar é um tijolo no grande projeto chamado cristandade. Pois, aí a autora, esse é um grifo da autora, sem lares cristãos não pode haver cultura cristã. E o que a gente está vendo muito hoje na nossa sociedade é realmente isso, né? São famílias que não têm nenhuma cosmovisão cristã, ou que se dizem cristãos, né? Tem um nome de cristãos, mas que na verdade não ensinam os seus filhos nos caminhos do Senhor, acha que somente os cultos de domingo será suficiente para a criança amar ao Senhor. Eles próprios não amam o Senhor de todo o coração. E o que a gente vê hoje, uma cultura totalmente secularizada, muitas vezes até dentro da própria igreja. Igreja se fechando, ou igreja se tornando eventos de show. Não é evento de que você vai para adorar ao Senhor, mas que você vai para assistir um show.
É muito triste. No livro que nós também lemos aqui no nosso grupo, do Vold Balkan, chamado Família Guiada pela Fé, ele fala, ele traz estudos assim chocantes e assustadores de números de crianças, de adolescentes que após irem para a faculdade deixam os caminhos do Senhor porque na verdade nunca amou, né? Nunca esteve nos caminhos do Senhor. E o motivo disso muitas vezes são que os pais não os ensinaram, né? Os pais não entenderam que essa missão dele é a maior missão, a melhor missão. Ensinar essas crianças nos caminhos, né? Então a esposa virtuosa, ela preenche o lar com sabedoria, edifica a sua casa e com inteligência ela se firma, pelo conhecimento se encherão as câmeras de toda sorte de bens preciosos e deleitáveis. Em Provérbios 14 que tá. Provérbios 24, 3 e 4, desculpa. Então, eu espero que você enxergue que construir, mobiliar e preencher uma casa são grandes privilégios. É uma dádiva. A mulher virtuosa encherá seu lar com coisas aprazíveis, refeições quentes, histórias, dons, risos, serviço, bagunça, limpeza, brinquedos, crianças, canções. São preciosas riquezas que o dinheiro não pode comprar. A mulher que teme a Deus provê estabilidade, conforto, beleza e ordem no lar. É uma tarefa difícil que exige fé, esforço e uma imaginação viva. Essa frase foi da Nancy Wilson também dentro do livro dela, Virtuosa. E realmente é isso. Imagina uma casa sem vida, é uma casa onde a esposa, onde a mãe, ela não está presente, não somente fisicamente, mas também emocionalmente, espiritualmente, ela não está ali. Ou quando ela está ranzinza, ela está reclamando. Não é uma casa feliz, né? É uma casa que todos percebem essa falta de amor, essa falta de servitude. E tudo isso a gente não encontra pelas nossas próprias forças. Não é pela minha própria força que eu consigo fazer, me sacrificar por amor, não. É somente pelo poder do Espírito Santo. É por isso que é importante também que nós tenhamos essa humildade de chegar a Deus como nosso Pai e pedir a Ele essa graça, e pedir a Ele esse amor pelo nosso trabalho, pedir a Ele satisfação nesse momento que nós estamos vivendo, né? Vivendo a domesticidade para a glória de Deus. Eu coloquei aqui uma nota do livro Liturgia do Ordinário, da Tish Warren. As práticas corriqueiras e muitas vezes aparentemente mundanas e triviais, como acordar, arrumar a cama, limpar a fralda de um bebê, passar a água do café, preparar a mesa, limpar o chão, a vida de casado, são na verdade os momentos litúrgicos que se conectam ou se engrenam com a narrativa cristã. Não há tarefas que possam ser consideradas pequenas ou de menor valor espiritual. Toda rotina pode ser uma plataforma de adoração que reflete a glória de Deus. Maravilhoso isso, né? É uma oportunidade de refletirmos a glória de Deus. Eu acho interessante que ela coloca que tudo, na verdade, são momentos litúrgicos. E a liturgia é isso, é um processo de adoração, né? Quando nós olhamos para a mulher de Provérbios 31, parece que a gente nunca vai ser como ela, né? É algo impossível. E a primeira coisa é que nenhuma de nós seremos como essa mulher de Provérbios 31, a não ser que estejamos buscando isso em Deus. O computador fechou aqui. A não ser que estejamos buscando isso em Deus. E eu quero ler também essa outra, estou cheia de notas, de citações hoje. Essa citação é da Elise Fitzpatrick, no livro, se eu não me engano em português é Deus Forte, não, Pais Fracos, Deus Fortes. E ela fala sobre essa questão dos pais cristãos, do chamado dos pais cristãos dentro da casa. Todos os pais cristãos são missionários. Estamos todos em uma missão do Senhor para anunciar o amor do Pai aos nossos filhos e encorajá-los, tanto quanto possível, a crer nisso. Devemos lhe falar sobre a lei, de modo que eles saibam que precisam de resgate, e então devemos lhes dizer a respeito do Salvador, que os libertou da maldição da lei.
Mas essa tarefa monumental é absolutamente impossível de realizarmos por conta própria. Precisamos de salvação, precisamos de um Salvador também. Então, precisamos orar por ajuda. E é bem interessante, né? Porque não é somente nas questões das tarefas domésticas que nós adoramos, mas também na nossa atitude, como os nossos filhos nos veem ao fazer essas tarefas domésticas. Eu coloquei aqui, legalismo e boas obras na domesticidade. O culto à domesticidade. É importante a gente destacar que não são... É importante a gente destacar que não são todas as mulheres que são chamadas para estar no lar. E muitas vezes quando eu começo a falar aqui, eu estou falando especificamente para um tipo de público que está no lar, mas existem outras situações em que a mulher não pode ficar na casa, né? Então a gente também tem que destacar que tanto o culto àquela mulher que está em casa, quanto também a adoração daquela mulher que saiu para ter uma carreira fora de casa, ambas partes está errado. Não devemos colocar, por exemplo, é muito comum dentro das igrejas a mulher que fica em casa cuidando dos filhos ser considerada a mais santa, a mais próxima de Deus, e aquela que saiu para trabalhar, para ajudar o esposo, que ela não se preocupa com os filhos, ou fora do contexto cristão, né, lá fora, no mundo secular, aquela mulher que escolheu ficar dentro de casa, ela é uma mulher que não tem sucesso, e aquela que está lá fora, ela sim que tem a liberdade, ela sim que tem todo o poder de fazer tudo que ela deseja. Ambos os casos está errado. Seja qual for a situação que você esteja, olhe para essa situação orando ao Senhor e pedindo discernimento e graça ao Senhor de entender esse momento em que você esteja. E se por acaso algum outra irmã está em casos diferentes que o seu, olhe também para essa pessoa com amor, com humildade, porque não sabemos as situações que essa outra irmã esteja. E se por acaso você surgir a oportunidade de você conversar com essa irmã, procure exercer graça, não importando se a sua situação seja diferente ou igual dessa irmã. Também. Deixa eu ver, perdi aqui. Falando sobre o legalismo e boas obras na domesticidade. Tudo isso daí que eu li sobre Provérbios 31, a gente não deve trazer isso como um legalismo. Eu preciso saber fiar roca, eu preciso vender coisas no mercado, assim como a mulher de Provérbios 31. Isso não é uma doutrina que o Senhor colocou lá na Bíblia e falou, não, todas as mulheres, para que elas sejam virtuosas, elas sejam assim. Mas são princípios que nós podemos seguir de acordo com a nossa capacidade, de acordo com a nossa aptidão, de acordo com o nosso, com o nosso talento também de ser mulher, né? Não são todas as mulheres que terão as mesmas capacidades e os mesmos talentos, e não são todas as mulheres que serão chamadas para as mesmas tarefas por exemplo, que uma mulher em outro país foi chamada, né? Como aqui no caso. Essas não são as coisas que estão no coração dessa mulher. Essas são as coisas que são a maneira como ela vive seu coração. Mas o âmago do seu coração é que ela é uma mulher que teme ao Senhor. Isso significa que ela tem uma profunda reverência do coração por Deus. Seu relacionamento com Deus está no centro de seu coração. É para isso que ela vive, por amor a Deus, pelo desejo de servi-lo e de ser agradável a Ele. Não é o quanto ela sabe, não é o quanto ela tem, não é o quanto ela pode fazer com as próprias forças, porque como já vimos aqui, e o Evangelho fala, com as nossas próprias forças não iremos ir muito longe, não iremos chegar tão longe naquilo que Deus tem de propósito para nós, né? Mas é somente pela graça e a força do Senhor, né? Aí eu coloquei aqui, vergonha de ser doméstica. O que acontece muito, né? O objetivo do nosso coração deve ser de tornar o nosso lar um refúgio
do caos do mundo. Não podemos fazer isso sozinha. Precisamos da ajuda do Senhor para que as atitudes e ações não sejam no foco de boas obras, mas de glorificar e fazer seu nome conhecido. Eu coloquei uma outra citação aqui que eu gostaria de ler para vocês do livro Feminilidade Radical, da Carolyn McCulley. Fé feminina em um mundo feminista. Viver de acordo com os princípios bíblicos hoje requer que as mulheres sejam ousadas o suficiente para permanecer firmes contra filosofias e fortalezas que buscam destruir a palavra de Deus e sua autoridade. E realmente é isso, né? Essa agenda feminista, ela trouxe uma visão da mulher que para elas seria um caso de empoderamento, mas que na verdade elas retiraram toda a opção, toda a força, toda a beleza que é da mulher que está em casa cuidando dos filhos, que está em casa fazendo da sua casa um lar, que não somente um lugar de parede, de tijolos, de concreto, de pintura, mas assim, realmente de algo que vale a pena voltar para casa, que o marido se sente satisfeito em estar em casa, que os filhos sentem a alegria, sentem-se protegidos de estar lá. E essa agenda feminista retirou tudo isso e colocou essa beleza do lar como uma vergonha. Se você está no lar, você não teve sucesso profissionalmente ou não foi uma escolha sua. E muitas vezes, quando somos questionadas, já aconteceu comigo, né? No começo eu tinha um pouco de vergonha de falar, eu sou do lar, ou quando me perguntavam, né, qual é a sua profissão? Geralmente em bancos, você tem que preencher algum tipo de formulário, qual é a sua profissão? Eu sou do lar, né? Ficava um pouco assim. E eu Deus foi trabalhando no meu coração de uma maneira tão maravilhosa que algo que eu nunca imaginei fazer, eu comecei a ver quanto que o amor de Deus estava sendo revelado na minha família, através da minha vida, através do meu serviço aos meus amados, né, aos primeiros missionários, não, eu sou missionária no caso, né, aos meus primeiros filhos, né, da fé, que são os meus próprios filhos, né, e também o meu esposo. E Deus começou a modificar isso no meu coração, seja através de exemplos de outras mães, através de leituras, da leitura da palavra de Deus, de mudança no meu próprio coração, de conversas com meu marido. Eu comecei a me questionar, né, o quanto que essa teoria feminista tinha entrado no meu coração, mesmo eu sendo uma menina que tinha crescido em lar cristão, que recebi todo o evangelismo dentro do meu lar. Mesmo assim, ainda as raízes do feminismo ainda tinham encontrado espaço no meu coração. E eu achava que ficar no lar não era o meu melhor, não era aquilo que Deus tinha me chamado para fazer, quando na verdade era exatamente aquilo que Ele tinha me chamado para fazer, pelo menos no meu caso, né? E Ele começou a despertar isso no meu coração e trazer um amor e trazer também uma humildade em aceitar a vontade dele, né? Encontrar satisfação na vontade dele. O pastor John Piper, agora esqueci o nome. O pastor John Piper, ele fala, né, que nós só seremos satisfeitas se nós estivermos satisfeitas em Deus. E realmente é isso, a partir do momento que nós entendemos que a nossa satisfação não depende da nossa força, não depende do lugar que nós estamos, não depende da condição que nós estamos, seja física, seja financeira, seja emocional, mas depende de Deus, da satisfação em Deus. A nossa visão do mundo muda, a nossa maneira como nós lidamos com qualquer coisa trivial, ela muda também. Porque não depende das nossas boas obras, não depende de nós, né? Aí eu fui pesquisar o termo palavra doméstica, né? O que significa? A palavra doméstica significa domesticidade. É uma palavra meio antiquada, que não ouvimos mais, né? E quando a ouvimos, geralmente não é no sentido positivo. O cerne da domesticidade é a devoção à vida doméstica. É um coração para o lar.
Quando estamos sendo domésticas, quando temos um coração voltados para as nossas casas, para o nosso ambiente, quando estamos preocupadas em preparar e disponibilizar alimentos e roupas para as nossas famílias, para a nossa família, quando estamos preocupadas em fazer nossa casa parecer atraente e evitando que seja um lugar de caos, mas sim tornando um lugar de ordem, estamos realmente refletindo o coração do Senhor Jesus. E realmente é isso, né? Eu cresci com essa frase também da minha mãe, né? Quando ela sempre ia me ensinar a questão de organização, ela sempre me falava o seguinte: a nossa casa reflete o nosso coração. Então, se a nossa casa é uma casa escura, cheia de pó, é uma casa desorganizada, geralmente o coração dessa pessoa ela não está no lar, e geralmente o coração dela é um coração também contrito, é um coração triste, é um coração escuro, é um coração cheio de coisas a se esconder também. E é a mesma coisa, então essa frase sempre vinha no meu coração quando eu começava a ver que a minha casa estava um pouquinho desorganizada, ou quando eu não conseguia fazer algo, ou não, quando eu estava com a preguiça de fazer algo, geralmente eu ouvia a voz da minha mãe falando, né? E eu ia lá e arrumava. Se demorava 2 minutos para arrumar, por que não arrumar, né? Se eu não me engano, é até quem é que fala isso, gente? Acho que é a Pamela que fala isso, né? Que se demora 2 minutos, por que não ir lá e fazer, né? Então, eu sempre vou e faço. A Elizabeth Elliot, ela tem um livro que se chama... agora eu esqueci, mas qual que é o nome do livro, gente? Se eu não lembrar, eu coloco aqui o nome dele. Mas ela fala o seguinte nesse livro: não importa o que você esteja passando, por exemplo, se você recebeu uma notícia muito difícil, muito triste, ou uma notícia árdua para você ouvir, para você digerir, a melhor coisa a se fazer não é se desesperar, não é fazer e agir por impulso, mas fazer a próxima coisa útil. O que tem de útil para fazer? Pensar praticamente. Como que eu posso ajudar o meu lar? Como que eu posso fazer algo melhor? E você vai lá e faça. E depois, com a cabeça fria, com a cabeça mais relaxada, depois que você fez aquilo de útil, você volta a pensar naquela situação difícil, naquele momento angustiante que você teve, orando ao Senhor, né? Pra mim, eu gosto de trabalhar com água. Eu sei que tem muita gente que vai falar, não gosto de fazer isso, mas eu gosto, por exemplo, de lavar a louça e escutando o hino, escutando um podcast, escutando um devocional. Ou eu gosto também de dobrar roupa. E eu dobro roupa praticamente todo dia. Então eu vou dobrando roupa, vou escutando devocional, vou orando, vou escutando a própria Bíblia lida também. Então, para mim, fazer esse algo último seria, nesse caso, ou lavar uma louça, ou dobrar uma roupa, e depois, mais relaxada, mais tranquila, depois que eu já pensei sobre aquele assunto difícil, eu volto naquele assunto difícil para tentar resolver. E isso eu peguei da Elizabeth Elliot, trouxe esse conceito para minha vida também. Se nós formos olhar a Bíblia, nós vamos começar a entender que Jesus era doméstico. Quando você lê o capítulo de João 14, que diz o seguinte: não se turbe o vosso coração. Para mim é o meu versículo favorito. O meu capítulo favorito, João 14, João 17. Na casa de meu pai há muitas moradas. Eu vou lá para fazer o quê? Para preparar um lugar para você. Que esperança que nós temos, que quem está preparando a nossa casa, quem está preparando o nosso lar, é simplesmente o Senhor Jesus. Uau! Meu coração se enche de alegria ao saber disso. O que Jesus está fazendo agora mesmo? Ele é o dono da casa. Então, como mulheres, quando somos donas de casa, estamos criando aqui nessa terra um reflexo físico, visível e tangível de uma realidade eterna e invisível, que o próprio Senhor Jesus está lá nos céus preparando um lugar para nós. Se isso não te dá esperança, se isso não te dá alegria em fazer o que tem que ser feito hoje aqui nesse mundo terreno, eu não sei o que pode mais te dar alegria. O próprio Jesus disse: não se turbe o seu coração.
Veja, quando você está construindo um lar, está criando um lugar onde o coração de sua família não precisa ser incomodado. Neste mundo, seu coração será incomodado inúmeras vezes. Este mundo é um lugar bagunçado, caótico, mas você quer criar um ambiente em sua casa, fisicamente e também no espírito de sua casa, com que seu marido e seus filhos queiram voltar. E hoje eu compartilhei um post de uma moça que eu sigo aqui no Instagram, a Whitney, e eu coloquei a tradução porque o post era em inglês e ela falava exatamente disso. Tem tantas coisas acontecendo no mundo agora, tantas coisas difíceis de digerir, que nos deixa de joelhos no chão clamando ao Senhor, né, por misericórdia. Tantos ataques ao cristianismo, tantos ataques à fé cristã, que a gente teme, nosso coração acaba temendo, né? E aí, nesse post, ela pega e coloca o que nós, como mães, como guardiãs do nosso lar, nós podemos fazer. Nós podemos proteger os nossos filhos de toda essa bagunça, essa fúria, essa escuridão que está do lado de fora, né? Nós podemos protegê-los. E como nós podemos protegê-los? Ensinando a palavra do Senhor, servindo com amor, fazendo o culto do lar todos os dias com os nossos filhos, lendo com eles, vivendo a palavra com eles, aprendendo com eles, confessando os nossos pecados também, apontando com amor os pecados deles e onde eles podem melhorar, onde eles podem buscar ao Senhor, pedir ajuda ao Senhor para vencer esse pecado, porque a vida cristã, ela é uma luta, ela é diária, essa luta por santidade, né? Então essa é a melhor maneira, essa é a única maneira, como guardiãs do nosso lar, que nós podemos proteger as nossas crianças, né, de tudo isso que está acontecendo do lado de fora, não deixando eles alienados. Não é isso, não é alienar, mas simplesmente proteger. Vai chegar um momento em que eles terão a capacidade de lutar por conta própria e de ter o conhecimento do evangelho para debater ou para falar de volta. Mas no momento, enquanto eles são crianças, enquanto eles estão debaixo do nosso lar, é nossa responsabilidade os guardá-lo. E principalmente esse cuidado com os nossos filhos não é um cuidado que nós devemos ficar, nossa, mas ficar neurótica, né? Não vou conseguir. Mas tendo principalmente a promessa do Senhor Jesus de que Ele estaria conosco também, vencendo junto conosco, né? Novamente. Eu coloquei também outra citação da Rachel Jankovic. Ela tem um livro, se eu não me engano o nome é Man Enough, Mãe Suficiente em português. Eu não sei se está traduzido para português. É assim: se você é uma mulher cristã que ama o Senhor, o evangelho é importante para você. É fácil ficar desanimada pensando que o trabalho que você está fazendo não importa muito. Se você realmente estivesse fazendo algo para Cristo, você estaria lá fora, em outro lugar, em algum outro país remoto fazendo isso. Mesmo que você tenha uma ótima perspectiva de seu papel no reino, é fácil perdê-lo de vista nas meias que não combinam, nos enjoos matinais, na louça suja. É fácil confundir intriga com valor e começar a se ver como a parte menos valiosa da igreja. É fácil confundir a entrega com valor e começar a se ver como a parte menos valiosa da igreja. As almas que Deus confiou a você no aconchego do seu lar são valiosas, são eternas. Elas são seu campo missionário. Maravilhoso, né? A visão da gente amplia quando a gente começa a ver e a ler coisas nesse sentido. Por isso que é tão importante esse estudo de livros, né? Principalmente com outras mulheres. Agora, uma outra nota da Nancy Lee DeMoss. Eu tô cheia de notas, né? Os livros que eu vou lendo, eu vou anotando tudo, gente. Eu quero que você tenha um vislumbre do que pode experimentar na eternidade. O coração de nosso Pai que vai preparar uma festa de casamento para nós lá. Ao preparar comida para você agora, estou lhe dando um gostinho do céu. E ao fornecer roupas para você agora, sejam feitas em casas ou compradas em loja, mas demonstra como estou cuidando de suas necessidades de roupas.
Eu estou dando a você um vislumbre do céu, onde seremos vestidos de linho branco e fino, e como você pode ser vestido espiritualmente na justiça de Jesus Cristo. Veja, por meio de nossa vida doméstica, damos àqueles a quem amamos uma imagem de Cristo, uma imagem do céu, um gostinho do nosso verdadeiro lar. Que coisa gloriosa, né? Tudo que nós fazemos aqui não é em vão, né? Estamos cuidando de almas eternas, como a Rachel falou, que eles são os nossos campos missionários, e depois a Nancy, estamos recriando imagens do céu, daquilo que o próprio Senhor Jesus está lá preparando para nós, esse banquete, né? O lar, ele aponta para uma paz que vai além dos esquemas de cores e adornos. Aponta para o fato de que o Senhor é nosso refúgio. Encontramos a paz que buscamos nele. Sua casa não é seu refúgio, Cristo é. Nossa casa não é nosso refúgio, Deus é nosso refúgio. Cuidamos da vida em face da morte e alavancamos nosso lar para a obra do Evangelho, para aqueles cuja esperança está no reino vindouro. Nossos lares são menos como retiros e mais como uma rede de trincheiras para planejar e hospedar avanços do reino na escuridão atual. Nossos lares são centros de hospitalidade para mostrar a estranhos e vizinhos a luz de Jesus Cristo. E eles estão equipando centros para embaixadores viajantes para ajudá-los em seus caminhos para fazer os negócios do rei. Esses são os nossos filhos, né? Nós estamos na trincheira falando do evangelho para essas crianças de nariz sujo que precisa ser trocada a fralda, mas que um dia elas irão crescer e elas irão para fora do nosso lar. E elas que serão esses mensageiros, né? Imagina só, hoje nós estamos aqui alimentando os nossos filhos, preparando a comidinha deles, colocando eles para dormir, sem ter a menor noção de que no futuro com quem serão que eles irão se assentar, quem irá ouvir da boca deles o evangelho. Tudo isso foi um trabalho que você fez todos os dias, anos e anos atrás. Então o nosso trabalho de hoje, ele não é em vão, ele é para a eternidade, ele é algo que precisa olhar lá no futuro. É um outro livro também que eu li, até já compartilhei lá no meu perfil pessoal, chamado 936 Semanas, esqueci agora o nome da autora, mas ele fala basicamente isso, que nós temos 936 semanas para estar com os nossos filhos. São 18 verões, desculpa. São 18 verões que nós estamos do lado deles, que nós estamos com eles. O quanto nós estamos utilizando esses 18 verões, essas 18 primaveras. O quanto nós estamos realmente aproveitando e realmente ensinando, equipando essas crianças para o mundo lá fora. E quando eu falo equipando, não é equipando assim, eu vou dar a melhor educação do mundo para os meus filhos para que eles tenham uma carreira de sucesso. Eu vou dar os melhores brinquedos para os meus filhos, porque assim eles não vão se sentir rejeitados, porque o amiguinho dele tem. Eu irei dar o melhor eletrônico, irei dar a melhor roupa. Não, quando eu falo equipando, é na questão espiritual. Os nossos filhos, nós não somos criados para essa terra. Essa terra é passageira, gente. Nós criamos os nossos filhos para a eternidade. Quando eu falo equipar, quando eu falo ensinar, é para a eternidade. É lá que nós queremos viver para sempre com os nossos filhos. E nós temos que olhar para eles como eles, não só os nossos filhos, mas também o nosso esposo, como irmãos na fé, que nós viveremos lá no céu junto. Não somente como algo trivial aqui dessa terra, sabe? Não é algo assim, simplesmente estou aqui e é aqui que tudo vai acabar. Não, nós temos que olhar no futuro mesmo, com Cristo. E isso te dá uma perspectiva de tempo, de passagem de tempo e de eternidade tão grandiosa, que você começa a fazer a comida cantando e agradecendo ao Senhor, que você começa a limpar a fralda do seu filho, louvando, chorando, falando, meu Deus, obrigada por essa oportunidade, né? Que eu estou cuidando de uma alma eterna. Essa alma foi colocada nos meus braços pelo próprio Criador, sabe? Pela própria soberania do Senhor. Ele colocou esse ser tão pequenininho aqui e eu tenho a responsabilidade de criá-lo.
Isso nos humilha, sabe, em maravilhamento pelo Senhor mesmo. Outra nota que eu coloquei da Ruth Shaw Simons, do livro Beholding and Becoming, The Art of Everyday Worship, a arte da oração de todos os dias. A maneira como direcionamos nossos olhos, mentes, corações e mãos no dia a dia determinará a quem, em última análise, adoramos e que finalmente nos tornamos. Fomos feitas para contemplar e ser transformados nele. A arte da adoração cotidiana é a jornada da tela até a obra-prima. Todos nós temos um convite à transformação, o momento de cada dia. E aí o livro que nós lemos, o primeiro livro que nós lemos aqui no grupo, que é o da Família Guiada pela Fé, do Vold Baucham, ele fala especificamente para as mães. Nossas casas devem estar cheias do aroma de amor. Aqueles que nos visitam devem notar imediatamente que deixaram o mundo do narcisismo egocêntrico e egoísta e que entraram em um porto seguro, onde as pessoas valorizam e estimam os outros acima de si mesmas. Forasteiros deveriam entrar em nossos lares e desejar nunca mais sair. Nossos vizinhos deveriam arrumar desculpas para nos visitar, apenas para conseguir outro sopro do fragante aroma de amor. As pessoas de coração partido deveriam ansiar por estar próximas de nós. O oprimido e o que sofreu abuso deveria procurar-nos. Famílias à beira de um desastre deveriam observar-nos e dizer: por que nosso lar não pode ser assim? O quanto que nós estamos buscando ser assim para outras pessoas, né? O quanto que nós olhamos para as escolhas ou para situações que outras famílias vivem e nós olhamos com um sentimento de julgamento, né? O quanto que nós podemos mudar isso? Não nós mesmos, né? Quando eu falo mudar isso, é somente pela graça do Espírito Santo, mas assim, gostaria de deixar como reflexão, quanto nós podemos pedir ao Senhor que modifique isso no nosso coração, que nos dê amor por essas vidas, porque nós, através dos nossos testemunhos, o Evangelho de Cristo pode chegar também a essas pessoas que não têm esse aroma do Senhor, o aroma do próprio Espírito Santo, né? O selo que Ele nos deu. E aí, para concluir, em última análise, trata-se de criar aqui na Terra pequenas imagens do nosso lar eterno em nossas casas. Trata-se de apontar as pessoas para aquele lugar que Cristo está preparando para nós. Então, eles vêm nas nossas casas, eles veem os nossos contentamentos, veem a nossa alegria, eles veem o autocontrole, eles veem o amor e nós lhes damos um vislumbre, uma imagem do que é o céu. O paraíso, onde Jesus foi preparar um lugar e um lar para nós. Eu estou muito grata por Ele não preparar outro cubículo para nós, mas sim um lar de descanso, refrigério e alegria com o Senhor. Portanto, acho que quando as Escrituras desafiam as mulheres a serem sábias sobre se estão construindo ou não sua casa, não é só sobre se estão ou não construindo uma casa lindamente decorada. O espaço físico pode ser uma boa bênção para as pessoas, mas é realmente sobre o que nós estamos construindo emocionalmente, sobre os relacionamentos. O coração do lar é encontrado nos relacionamentos cultivados ali e no conforto oferecido uns aos outros. Conforto que primeiro recebemos de Deus, o Pai da compaixão, e depois compartilhamos uns com os outros. O lar não é uma esfera menor, pois as Escrituras dizem que deve ser construído pela sabedoria divina e por meio da justiça. Na verdade, Provérbios 13:33 ainda é mais específico quando diz: a maldição do Senhor cai sobre a casa dos ímpios, mas Ele abençoa a casa dos justos. Mais importante ainda, o lar é uma amostra do refúgio eterno que nos espera quando Jesus voltar. Ele não nos deixou para preparar um cubículo no céu. Ele não nos deixou para nos preparar algo simples. Graças a Deus, não é uma meritocracia competitiva e impessoal que habita o céu.
É a casa com o lugar para cada um de nós que Jesus prometeu. Por cada um que ele derramou o seu sangue. E aí, como encorajamento, gostaria de ler João 14, do versículo 1 ao 3. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos um lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Que esperança gloriosa da glória. E aí, mais uma vez, citando Elizabeth Elliot, no livro Deixa-me Ser Mulher. Se você puder entender sua feminilidade sob esta luz, você conhecerá a plenitude da vida. Ouça o chamado de Deus para ser mulher. Obedeça a esse chamado. Volte suas energias para o serviço. Quer o seu serviço seja para um marido e por meio dele, da família e do lar que Deus lhe dá para servir ao mundo, ou se você deve permanecer na providência de Deus, solteiro, para servir ao mundo sem o consolo do marido, casa e filha e família. Você conhecerá a plenitude de vida, plenitude de liberdade, e eu sei do que falo. Alguém aí já conhece a história da Elizabeth Elliot? Se não, eu posso contar um pouquinho. Plenitude de alegria, Elizabeth Elliot, Deixa-me Ser Mulher. E essas foram algumas das pontuações que eu fiz a respeito desse livro. E no final do livro da Nancy Wilson, Virtuosa, ela deixa algumas perguntas que eu gostaria de deixar também aqui para vocês, se você puder refletir na sua casa depois em oração. Principalmente essa daqui. O trabalho doméstico... Quais são alguns dos desafios que você tem enfrentado nesse estágio da domesticidade? Como encará-los com fé? Por que a dona de casa precisa de uma imaginação viva? No comecinho da live eu falei, né, dessa questão da imaginação viva. E por quais meios você as conquistaria? Pelo próprio Espírito Santo, né? A respeito disso. Enfim, amigas, esse foi o que eu preparei, ó. Bastante notas a respeito da domesticidade. Eu preferi acompanhando bastante para não me perder. Alguma dúvida? Alguém gostaria de fazer alguma pontuação? Eu vou ler aqui os comentários, assim fica salvo. A Carol disse: a esposa é uma fonte de grande bênção. Que linda. É isso mesmo. Vou deixar salva, Gleice, pode deixar. Tô aqui lendo comentários de vocês. Obrigada. Glória a Deus por isso. O sofrimento nunca é em vão. Eu acho que não, Gleice. Esse livro que você tá falando é o livro da biografia dela. O livro que eu falei, ele é outro nome. Vou procurar o nome dele e depois vou postar, tá? Que eu li dela. Mônica disse que também ama lavar louça. Pode ser que tenha também nesse livro, Carol, no livro que a Gleice comentou, né? O sofrimento nunca é em vão. Mas essa passagem que eu li especificamente é em outro livro dela. Vou colocar, que eu agora não consegui ler. Nicholas. Eu li alguns trechos do livro da Nancy Wilson, mas eu fiz basicamente a cópia é o meu estudo. Aí eu tava lendo ele. E eu fiz também algumas citações. Eu fiz citações do livro do Paul Tripp, eu fiz citações do livro da Nancy Wilson, também da Gloria Furman, da Elise Fitzpatrick. Fiz várias citações, mas tá tudo aqui no meu rascunho. Carol disse: eu lavo a louça e vou orando. Eu também. Sempre ouço alguma coisa para me edificar e para redimir o tempo, né? Gleice disse: enquanto lavo a louça, eu vou decorando e meditando nos versículos que colei na parede da pia. Muito bom, boa ideia. Vou compartilhar as citações depois no story, tá bom? A Carol pediu para eu compartilhar. E para quem tá lá no grupo,
eu vou compartilhar o meu estudo para vocês. Deus está nos preparando para o céu. Maravilhoso, né? Eu sempre choro quando eu penso nisso. Renata disse, ó Senhor, nos capacita para criá-los para a eternidade. É verdade, que essa seja a nossa oração. Amém, amiga, que assim seja. Nós todas estamos, né? Carol disse, você está cheia do Espírito Santo, Cássia Mendes. Todas nós estamos, porque ele já colocou o selo do Espírito Santo nos nossos corações quando nos salvou. E essa salvação veio desde antes da eternidade, né? Glória a Deus. Glória a Deus por isso. Muito pelo que orar por essa live. Amém. Glória a Deus, amigas. Muito obrigada pela participação aqui. Colocarei lá no grupo, sim, Tati, o estudo. Amém. Não sei se eu posso divulgar a pergunta mas a Carol disse o seguinte. Vou colocar aqui. Quanto encorajamento, o Senhor está me convencendo de muitos pecados ao meu ver. E a mim também, né? Como eu falei, nosso processo de estar em casa, ou seja, qual for o processo que nós estamos, ele é uma busca por santidade. É o Senhor que vai nos santificando, né? Vai nos convencendo a cada dia, nos mostrando, iluminando áreas do nosso coração que precisa ser modificado. Isso acontece também comigo, tá, Carol? Enquanto fazia e estudava essa live, acho que por isso que demorou tanto pra mim fazer essa live, gente. Vocês não imaginam a luta espiritual que foi pra fazer essa live aqui com vocês. Toda vez que eu tentava entrar, acontecia alguma coisa. E hoje eu falei pra Carol, hoje eu vou fazer essa live, ora por mim. Glória a Deus que o Senhor providenciou isso. A Gabi falou, somos privilegiados de poder ter esse momento. Fico pensando como as pessoas no Afeganistão que não podem ter acesso à palavra de Deus. É verdade, Gabi. Nós podemos abrir nossa Bíblia a qualquer momento, usufruir da palavra do Senhor, do próprio Deus falando no nosso coração. O quanto que nós damos valor a isso, né? Quanto que nós podemos falar que fazemos isso. Eu coloquei também lá nos meus stories essa questão de ler a Bíblia, né? A capacidade que nós temos de ler a Bíblia a qualquer momento e o quanto que nós privamos os nossos filhos ao não lermos a palavra de Deus. Gente, eles não sabem ler. Nós temos a capacidade de ler para eles. Por que que nós iremos ler coisas que são infantilizadas ou Bíblias que são quase assim uma paráfrase da Bíblia, sendo que nós temos a própria fonte da vida para ler para eles. Não subestime o valor e a inteligência da sua criança não lendo para ela a própria palavra de Deus. Leia. Você nunca vai... A gente não sabe o quanto tempo que nós temos com os nossos filhos e o quanto tempo também nós temos de liberdade. O mundo lá fora, como eu falei, é caótico, está mudando constantemente. E mudando para uma direção longe dos caminhos do Senhor. Então, leia a palavra, sabe? A vontade que eu tenho é de sair correndo atrás da minha filha com a Bíblia na mão, lendo com ela. E orando para que o Espírito Santo convença, porque a gente faz a nossa parte lendo, mostrando, evangelizando, mas orando para que o Espírito Santo convença esse coraçãozinho. Essa é uma das minhas orações, né? Que Deus nos capacite a cada dia, que Ele nos dê sabedoria e graça nesse caminhar, Gleice Kelly disse. Dea Chapine, que gratidão que tem em meu coração para aprender com vocês. Glória a Deus, também agradeço muito as meninas que estão lá conosco. Eu aprendo tanto com cada uma de vocês. Amém, minhas amigas. Muito obrigada por estar aqui. Mônica falou, como fui confrontado pelo Espírito Santo te ouvindo. A mim também. Em alguns momentos também tive que respirar fundo. Glória a Deus por isso. Muito obrigada por cada um de vocês que estão aqui. Que Deus nos abençoe e nos dê uma boa noite de paz. Essa é a minha oração. E eu escrevi uma oração porque eu achei que poderia me ajudar. Cadê? Deixa eu achá-la aqui. Senhor, Tu me fizeste mulher, Tu nos fizeste mulher. Nos ensina o que significa ser uma mulher que teme ao Senhor e como podemos nos preparar, como podemos cultivar e aprender. Senhor, como podemos amar mais o Senhor através das nossas atividades e domesticidade?
Senhor, nos ensina o motivo do porquê a domesticidade é valiosa aos seus olhos, de que não é um trabalho trivial e mundano, mas um trabalho para o Senhor e para a eternidade. Senhor, nos ajuda a encontrar mulheres como as descritas em Tito 2, para que possamos aprender juntas as virtudes da mulher de Provérbios 31. Senhor, cultiva esse tipo de coração e que nossas aptidões nos ajudem a viver com esse coração no contexto do nosso lar. Amém. Que essa seja a nossa oração. Um grande beijo a vocês.